Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil em todo o país. Na última quarta-feira aqui em Brasília, o general da reserva do Exército, Carlos Alberto Santa Cruz, lançou um livro num shopping aqui da cidade. Eu estive lá, estava bem prestigiado o lançamento do livro do Santos Cruz. Tinham lá autoridades, parlamentares, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também esteve lá com um monte de segurança. Eu contei pelo menos 5 seguranças com o ministro Barroso. E esse livro, Mauro e Michele, eu já folheei bastante aqui de quarta para cá nos meus tempos livres, e ele é muito interessante. Ele se chama Democracia na Prática por um Brasil Melhor. Vamos dizer primeiro quem é, para o nosso ouvinte relembrar, o Santos Cruz. O Santos Cruz é um general da reserva do Exército, ele tem 70 anos, participou da missão de paz no Haiti, entrou na política partidária, digamos assim, no governo de Michel Temer, quando ele foi secretário de Justiça. Qual é o cargo certinho? Eu digo aqui para o nosso ouvinte, dentro do Ministério da Segurança e Segurança Pública, né, que o secretário nacional de Segurança Pública, foi esse o cargo exatamente que ele assumiu no governo de Michel Temer. E no governo de Jair Bolsonaro, depois de ter passado um tempo como consultor da ONU, o Santos Cruz foi alçado ao cargo de ministro-chefe da Secretaria de Governo do Brasil. Só que ele ficou no cargo somente 5 meses, porque ele foi fritado ali, foi triturado pelo Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, filho de Jair Bolsonaro, e teve ali, foi chamado de traidor, porque ele, Santos Cruz, estava dizendo que o governo Bolsonaro, eleito com a bandeira de combate à corrupção, não estava sustentando essa bandeira. Santos Cruz levantava ali o alerta, sobretudo em relação àquela manobra que foi feita numa reunião de madrugada na casa do ainda presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em que se tirou o COAF das mãos do então ministro Sérgio Moro. A partir dali, o Santos Cruz viu que tinha alguma coisa errada acontecendo no governo Bolsonaro, e assim como outros aliados do Bolsonaro na eleição de 2018, acabaram sendo chutados do governo. O mesmo aconteceu com Bebiano, o mesmo aconteceu com Joyce Hasselmann, o mesmo aconteceu com o falecido Major Olímpio, senador por São Paulo, e tantos outros. E nesse livro ele coloca um pouco da experiência dele, do que foi essa experiência de fazer parte do governo Bolsonaro durante 5 meses, de apoiar este governo e depois sair deste governo como um traidor da pátria, ele que é um general da reserva do Exército. Então eu trouxe aqui alguns trechos bem interessantes que o Santos Cruz nos alerta para a questão dos regimes totalitários. Ele diz o seguinte, por exemplo: o Brasil não pode ser governado por mandatários despreparados e incapazes para a função, que fazem parte de grupos extremistas que mantenham ou que procurem manter a sociedade brasileira em estado de permanente conflito. Ele diz também: o fanatismo está levando o Brasil à violência, se não generalizada, pelo menos em algumas situações específicas. E mais, o chefe do Poder Executivo não pode utilizar as Forças Armadas como instrumento político em favor de seu projeto e de seu grupo. A eleição de opções populistas para presidente pode implicar em prejuízos e retrocessos para o Brasil. Depois, mais à frente, o Santos Cruz, nesse livro que é editado pelo Grupo Almedina, fala que um país vive de trabalho e não de salvadores da pátria. E no capítulo que eu considero mais elucidativo, mais interessante, que eu queria partilhar com vocês e com o nosso ouvinte, Mauro e Michele, é quando ele diz o seguinte: a cartilha do totalitarismo. O Brasil não pode seguir esses passos. E aí ele coloca 5 pontos que, no entender do Santos Cruz, ilustram o totalitarismo. O primeiro ponto é a divisão simplista da sociedade. E aí ele escreve: a divisão simplista da sociedade em 2 grupos antagônicos, amigo versus inimigo, branco versus preto, etnia A versus etnia B, coxinha versus mortadela, nacionalismo versus globalismo. Isso é um raciocínio binário, normalmente imposto para limitar a análise, estimular o fanatismo, manipular a opinião pública e manter o poder.
Este é o primeiro ponto que o Santos Cruz nos alerta, a divisão simplista da sociedade. O segundo ponto, ele escreve com muita autoridade porque ele foi alvo disso. É o assassinato de reputações. O Santos Cruz escreve: as discussões de ideias são substituídas por ataques pessoais. O objetivo é destruir pessoas e não debater ideias. O que importa é o projeto de poder e não a construção social. Nos ataques pessoais valem todos os recursos, incluindo crimes, como calúnia, difamação, injúria ou mesmo qualquer outro tipo de crime. Isso reduz o comportamento ao mais baixo nível possível, favorecendo o comportamento de gangues e milícias atualmente ocupando o ambiente virtual. A possibilidade do anonimato, explorando a tecnologia e as redes sociais, facilita a irresponsabilidade, o crime e a covardia, escreve o Santos Cruz com palavras fortes, duras, mas, repito, com muita autoridade. Eu poderia ter escrito esse livro, você, Mauro, Michele, mas o Santos Cruz esteve lá, esteve no Palácio do Planalto, trabalhando dentro do Palácio do Planalto, ali pertinho do gabinete do presidente Bolsonaro. Então, tudo isso que ele diz é com muita autoridade. O terceiro ponto desses 5, mais curtinho, é o seguinte: a mentira, a desinformação, as fake news, a fanfarronice, a inversão de valores e a distorção de fatos. Tudo isso é usado para atingir os objetivos de poder, desde os ataques pessoais até a manipulação de opinião pública. Quarto ponto, muito interessante, o culto à personalidade. Isso a gente não vive só no governo de Jair Bolsonaro. A gente já viu no Brasil recente isso acontecendo também, inclusive com o próprio Lula, que foi eleito para um terceiro mandato. O culto à personalidade da figura central do grupo que se beneficia do poder, a criação de mitos, tabus, inimigos, é parte dessa manipulação. E, por fim, ele escreve: o aparelhamento das instituições também é um alerta para o totalitarismo. É o último passo na busca desse regime, quebrando a solidez do Estado, a independência e a autonomia, colocando em cargos de chefia pessoas dispostas à subserviência ao poder. E aí ele diz que a sociedade, a imprensa, nós jornalistas, as instituições de Estado, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Legislativo, precisam estar sempre atentos para preservar a liberdade e lutar contra os passos dados de acordo contra essa doutrina totalitária. Aí estão, portanto, alguns trechos desse livro que foi lançado aqui em Brasília na última quarta-feira pelo ex-ministro de Bolsonaro, general da reserva, Carlos Alberto dos Santos Cruz. Quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, eu faço questão de mostrar, não tem problema algum. Democracia na Prática por um Brasil Melhor. Um livro interessante e um assunto que a gente tem que abordar com frequência, que é esse totalitarismo, Mauro, Michele. Às vezes a gente acha que é algo muito distante de nós. A gente viu, sobretudo, nesses últimos 4 anos de governo que não é assim. Se a gente não for vigilante, a coisa vai avançando, vai avançando. A gente está vendo casos de violência no nosso cotidiano que não eram vistos antes. Não vamos ser ingênuo, puritano, moralista de dizer que nunca teve briga na política, nunca teve confusão na política. Sempre teve, sempre teve. Eu acho que eu comentei aqui já que eu sou neto de político. No interior desse país eu cresci vendo. Meu avô mandava os netos todos entrarem para casa, fechava a porta quando o adversário passava com a sua carreata. Então não é questão de não ter confusão, não ter briga, não ter paixão, não ter envolvimento na política. Mas o que a gente tem visto ultimamente aí, de carros apedrejados, de pessoas espancadas, esse ódio, essa raiva, vem desse totalitarismo aqui que a gente tem que ficar alerta e sempre vigilante, Mauro, Michele. O que a gente não tinha visto, Diego, não sei se você concorda comigo, é algo orquestrado, como o Santos Cruz descreve nesse livro dele. Algo orquestrado, sistematizado, financiado e com um apoio muito forte do presidente da República, né? Com incentivo, digamos, eu não diria um apoio, mas um incentivo de manter os ânimos acirrados constante do presidente da República. E eu queria te perguntar também, o Santos Cruz ele chegou a ser candidato nessas eleições? Eu estou tentando lembrar aqui. Não. Ele se filiou ao Podemos, mas não foi candidato. Ao Podemos, mas não foi candidato. Havia ali uma expectativa, ele chegou até a ser cotado quando o Podemos queria ter um candidato à presidência da República, quando o Sérgio Moro acabou saindo do partido e indo para a União Brasil, acabou não dando certo para ser candidato a presidente pela União Brasil. Então se fez uma reunião do Podemos em que alguns nomes foram levantados para que o Podemos tivesse de alguma forma o candidato.
falou-se ali no próprio Álvaro Dias para ser candidato de novo, senador pelo Paraná, falou-se até no Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, e nessa reunião também se citou o nome do general Santos Cruz, o que acabou não se confirmando. Mauro. Diego Amorim, obrigado por hoje. Diego, felicidade ontem, como é que foi aí em Brasília? Foi Muita bom, comemoração? foi bom, Como é foi que bom. Foi um bom presente de aniversário pro meu garotinho, que está completando hoje 3 anos. Parabéns! Razão da minha existência. Como que é o nome dele mesmo, Diego? Pedro Henrique. Pedro Henrique, parabéns ao Pedro Henrique, 3 aninhos, hein? E primeira Copa também, né? Deve ter curtido muito. Primeira Copa. Tomara que venha o Hexa para ele ficar com isso na memória forte. Ah, muito legal, muito Valeu, legal. Diego. Parabéns. Obrigadão, bom fim de semana Valeu, pra bom você. fim de semana. E parabéns pro Pedro Henrique.